O comediante, nosso amigo Marcelo Adnet, revelou na sexta-feira para a revista Veja que sofreu abuso sexual quando criança. Mas um nome nas estatísticas perversa de violência contra menores. A coragem do Adnet são um estímulo e tanto para que outras pessoas denunciem os seus agressores. O abuso sexual infantil, na maioria dos casos, acontece em casa ou por pessoas muito próximas da família, um tio, um primo, um vizinho. E somente 10% dos casos são notificados. Adnet está aqui com a gente. Ele foi acolhido por muitos e atacado por outros tantos. E eu fico sempre me perguntando o que leva uma pessoa a agredir uma vítima de violência. Marcelo, maior prazer estar com você sempre. Já te falei hoje que eu te amo? Isso é uma piada interna minha e dele. Mas é um assunto que eu imagino que doa ainda falar. Mas ele é tão difícil quanto necessário falar. E necessário para todos dividir essa história com um familiar, com um médico, que é a primeira camada do dividir a história, né? Foi muito difícil para você, é difícil para todo mundo. Como é que isso aconteceu? Quando você conseguiu? Porque os abusos aconteceram com você criança, entre 7 e 11 anos, né? Isso aí. Meninas, boa noite. Primeira coisa, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem aí? Super. Espero que sim. Legal, que legal essa reunião, a gente está junto aqui, muito bacana. Apesar do tema pesado e necessário, porque eu acredito que é bom falar de tabu, eu adoro falar de tabu, eu adoro, na verdade, ir atacar temas que são encarados como tabu, eu sempre gostei de abordar esses temas. Então, bom, primeiro, boa noite para vocês, que prazer, obrigado por estar aqui podendo falar de um assunto tão importante. E sim, foi difícil na época, porque na verdade quando a primeira vez foi com 7 anos de idade, e eu fui assim, tive uma grande sorte dos meus pais e avós voltarem para casa logo no momento que ele estava consumando o ato, né? Então, assim, foi uma coisa para mim quase mágica, né? Porque no que eu comecei a sentir um grande desconforto, que havia algo errado, né? Porque a criança não sabe o que é aquilo, a criança não sabe o que é o sexo, né? Mas ela sabe que existe algo ali que não é saudável, que não é certo, que é construído em cima de uma ameaça, né? No meu caso, ele falou que tinha morrido a cachorra da casa onde eu passava férias, no norte fluminense, aqui no Rio. E aí, assim, a cachorra morreu e eu, como criança de 7 anos de idade, amava aquela cachorrinha e tal. E ele me falou que poderia trazer a cachorra de volta se eu não contasse nada para ninguém e fizesse o que ele mandava, né? Então, essa foi a ameaça, ou o chocolate que ele, no caso, me deu, nesse caso, né? E, enfim, mas foi interrompido, eu tomei isso como uma coisa mágica e senti ainda quando criança que aquilo era errado. E depois houve um outro episódio aos 11 anos que não chegou tão longe, mas mesmo assim é importante, porque aos 11 eu já sabia o que aquilo era. Mas imagina, aos 7, se você sofre um abuso, quando você descobre o que é sexo, automaticamente você descobre que aquilo que fizeram com você era sexo. Então, o seu primeiro contato com a sexualidade de uma forma racional, né, educativa, ele é um grande trauma, né, uma grande dor, porque você acaba entendendo aquilo que aconteceu com você quando criança. Então, são várias camadas de dor, de complicação, de coisas para se lidar, mas, para mim, o não dito é o maldito, né? Eu acho que não falar e não dizer, para mim, foi uma coisa que aconteceu há muito tempo. Então, eu posso hoje falar com tranquilidade, porque eu já tive tempo para lidar, aceitar, etc. Mas amenizou a sua experiência contar? Amenizou. Eu acho que falar é sempre bom, porque eu acho que isso, como eu não tive culpa, né, eu acho que a vítima não tem culpa, sempre assim. Como eu não fui culpado de nada, eu acho que eu não devo nada. É uma cicatriz da minha vida, é uma coisa traumática para mim, como se eu estivesse dirigindo um carro e um caminhão tivesse batido no meu carro e eu tivesse ido para o hospital em estado grave, e mesmo sem passar por nenhuma cirurgia, talvez aquele trauma de ficar desacordado e tomar uma batida de um caminhão marca você pela vida inteira.
É uma comparação um pouco cretina, tudo bem, bastante cretina da minha parte, mas, por outro lado, não, porque são casos em que a gente realmente não tem culpa nenhuma. Então, por que eu vou ter vergonha de contar algo em que eu fui vítima? Não acho que deva ser uma vergonha, acho que tem que ser exercitado esse lugar de normalizar a denúncia. A denúncia é normal. Então, tem um preconceito também contra a denúncia em si, né? Uhum. E a denúncia, ela é normal, ela tem que ser encorajada, sim. E para os meninos também tem uma coisa interessante, né? Que existe, quando o menino é abusado sexualmente, eu ouvi muito isso, né? Ah, você é baitola, boiola, viado, gostou, tem cara de baitola, que eu tô vendo aí, você sempre gostou, tomou porque gostou. Então, existe também esse outro medo, que é o medo do ataque homofóbico, né? Esse medo dessa ridicularização, que eu também não temo, não haveria nenhum problema se eu fosse gay, eu teria o maior prazer em dar a mão pro meu namorado e assumir, e andar de mão dada com ele, mas não sou, e mesmo assim, isso não é uma ofensa, mas as pessoas usam isso ainda, usam essa rasteira, né, essa carta tão baixa também como forma de constranger a vítima. Então, tanto constrangimento à vítima acaba numa proteção ao agressor, né? O agressor fica protegido no final das contas. Então, por isso que eu também fiquei bolado com a situação no momento que começaram a surgir ataques, tá? E aí eu falei, isso aí não é porque eu tô mal com isso, eu quero R$1.000 de quem falou besteira na internet, mas é meio que um marco civilizatório, né? Você trazer para um campo que é tão agressivo e sem lei algum limite, né? Sim. E não por mim, mas pelas pessoas que estão sofrendo abuso nesse momento, hoje, amanhã e depois da manhã. Isso tem que ser, as pessoas têm que ser encorajadas a falar, sim. É uma ferida eterna, né? Essa parada de sofrer um abuso e se você fala, você dói, mas você começa a entrar num processo de cura. E se você não fala, essa ferida ela pode demorar muito mais tempo para cicatrizar. Então eu queria te agradecer muito por você ter tido essa iniciativa de falar. Que bom que você conseguiu falar, porque muita gente não fala não por falta de coragem, é porque são diversas questões até você chegar nesse lugar. Eu fiquei analisando quantas mulheres que são pobres, que são negras, mulheres que são trans, que são periféricas, que podem estar passando por isso, mas que por conta dessa desmoralização da sociedade não tem coragem de falar. E tem tanta coisa incutida nisso aí. Mas eu queria te perguntar primeiro se valeu a pena você falar e queria te perguntar também se você se sente à vontade para deixar alguma mensagem para alguém que pode estar precisando dessa coragem para conseguir falar sobre isso. Claro, eu acho que o mais importante a dizer é que, apesar de todas essas etapas que a Gabi falou, e tem razão, cada pessoa é uma pessoa, não há um comportamento padrão. Tem gente que, olha só, recebi uma ligação de um amigo meu, machão, leleque da praia, do futevôlei, porra, falando pra mim assim, aí, brother, também sofri uma parada aí, nunca falei pra ninguém, né? Aos 13 anos de idade, não sei o que, eu fui pra cima do cara. Fui pra cima do cara no clube, não sei o que, quando eu fui pra cima do cara no clube, a galera do clube ficou contra mim, porra, não sei o que e tal. Então, assim, é muito curioso que eu senti, pelas mensagens que eu recebi e tudo, que é quase uma pandemia também. É uma pandemia, sabe? E que a gente vive e que a gente não encara, porque é um tabu. Então, veja só que curioso, né? Tabus são para ser enfrentados, né? A não ser que seja algo realmente contra a racionalidade. Então, se é um tabu, vamos enfrentar o tabu? Vamos falar sobre ele? Vamos enfrentar tudo isso? Então é o seguinte, apesar das camadas que existem de proteção ao abusador e as camadas sociais que existem, sejam elas dentro da família, fora da família, na internet, que é muito cruel também, existirá uma rede de proteção a quem fizer uma denúncia. Vai ter sempre alguém, vai ter sempre gente que vai estar do lado de quem fizer a denúncia. De repente, a Astrid, a Pete, a Mônica, a Gabi, se cruzarem nas redes dela ou se ficarem sabendo de alguma maneira de qualquer caso que seja, vão estar do lado da vítima. Eu acho que é muito importante a gente praticar isso nas nossas vidas e a galera anônima, que não é conhecida pelo grande público, também tem voz nos dias de hoje, também faz parte dessa corrente. Então eu acho que eu posso dizer da minha situação, que estou com a bunda na janela, com a cara a tapa para dar,
que apesar dos ataques baixos e cretinos e alucinantemente ridículos, que me faziam até em algum momento rir de pena de quem me atacava, ou de incompreensão daquilo, apesar desses ataques, a quantidade de carinho e apoio foi muito maior. E no fim das contas, falar é botar para fora, concretizar algo que mora dentro de você. Então, assim, fazendo uma analogia tosca, horrorosa, escatológica e nojenta, a gente faz cocô por um motivo. Porque se a gente não faz, a gente fica enfesado, né? Então, eu acho que a gente precisa, assim, falar, botar para fora o que é ruim, o que nos incomoda. E eu encorajo as pessoas a conversar, aos pouquinhos. Quem puder fazer terapia, faz. Quem não tiver essa oportunidade, que tem um amigo confidente, uma amiga confidente, uma pessoa, e haverá sempre carinho. A internet é cruel, mas ela também é generosa ao unir as pessoas e a poder criar redes. Nesse momento do Covid, eu penso muito nisso. Sempre que tem alguém passando perrengue, necessidade, chega uma mensagem, uma corrente, e a gente tenta ajudar. Eu fiquei muito impressionada, vou te falar que fiquei muito chocada com as agressões na internet, mas não fiquei surpresa. É lamentável, é chocante, mas eu não fiquei surpresa, porque a gente tem que falar sempre. O Brasil é um país violento, é um país homofóbico, a gente tem os números de feminicídio, da violência contra a mulher, contra a criança. Assiste. Então, é chocante, mas não é uma surpresa, a gente sabe disso, né? E esse silêncio perverso que acontece com as vítimas, né? E que acontece com a maioria, assim, eu acho que é perverso também quando alguém vira para uma vítima e fala: por que você não falou antes? Eu acho que isso é uma agressão, tanto quanto a agressão que a vítima sofre. É um medo, né? Isso acontece, o medo. É o medo de não ser acreditado, é o medo da pessoa que cometeu, né, sofrer uma consequência, porque geralmente esses agressores são pessoas muito próximas, é um tio, é um primo, são pessoas próximas. Como que uma criança, como que alguém pode vencer essa barreira do medo? Porque você fez terapia, você conseguiu conversar com as pessoas, né? E fez terapia, que eu acho que deve ter sido uma coisa muito importante na sua vida para você conseguir hoje estar falando isso pra gente. Como que a gente pode encorajar? Eu vou falar o seguinte, eu vou bater de novo na tecla da educação, que não sou eu que falo, são os educadores, são os médicos, da importância da educação sexual. Como você falou, uma criança não tem ideia de sexo, mas se você tem uma mínima educação sexual, uma criança pode pelo menos detectar que algo errado está acontecendo com ela. Claro que tem que ter uma rede de proteção, mas isso pode ajudar minimamente. Total, Mônica, total. Minha companheira de aspa. Vi suas fotos lá, achei lindo. E olha, Mônica, ainda tem o fato de eu ser humorista, né? Então tem assim, o cara leva a vida na boa, é engraçado, né? A gente trabalha com a mesma coisa. Então, eu acho que você também passa por isso. O pessoal acha que a Mônica é engraçada 24 horas por dia, o dia inteiro, está sempre de bom humor. Então, talvez isso tenha amplificado o meu relato, assim, o fato de ser um humorista também, né? Perfeita a sua fala. Nossa, aqui a gente acaba fazendo uma terapia, conversando. Conversar é bom por isso. A gente acaba se conhecendo muito melhor. A terapia é sempre importante, porém, sabe qual que eu acho que foi a minha grande experiência? A minha grande experiência foi ser criticado e xingado na era da internet, assim. Então isso para mim é rotineiro, é cotidiano. Ser xingado de mil coisas, ser chamado de falido, péssimo, sem graça, tudo bem. Coisas horrorosas, assim, às vezes, assim, aqueles vai para Cuba, vai não sei o quê, vai lá, uma violência muito grande, né? Porque eu gosto de expressar a minha opinião. Minha opinião, eu não acho que ela vale mais do que a de ninguém, mas ela é minha. Então, quando eu estou no meu espaço, eu expresso a minha opinião, né? E há uma intolerância muito grande, uma violência tão grande que eu falei, numa boa, não tem nada mais que vai me deixar assim. Ser abusado não é um crime, gente, por favor, ser abusado não é um crime. Eu teria vergonha de dirigir bêbado, eu teria vergonha de avançar o sinal vermelho, sabe? Eu teria vergonha de evadir impostos, entendeu? De não pagar o imposto. Isso me daria muito mais vergonha do que ser vítima de abuso. Gente, vítima é vítima. Agora,
cada um, eu tive mais de 25 anos para pensar nisso também, para estar falando aqui agora com vocês em público, foram mais de 25 anos. Então, tem essas peculiaridades no meu caso, mas eu acho que, assim, o ser humano é um universo, né? Então, cada caso é um caso. Nenhum dos meus 2 casos, por exemplo, foi com um familiar. Eu acho que é uma complicação, sim, a mais ser um familiar, um constrangimento a mais para a vítima, né? Uma complicadora a mais. E cada ser humano é um universo, então cada um vai reagir de uma maneira. Agora, já que a gente fica nessa de lavar as mãos e dizer ninguém pode fazer nada, ninguém é culpado, acontece, né? A gente chega num beco sem saída, a gente fala, e aí? Mas tá, beleza, acontece, a gente não tem como prever, que a gente não vai prender nossos filhos, né? Você não vai a lugar nenhum, não vai ficar sem sua mãe, isso não é saudável, né? Sem sua mãe, sem seu pai, isso não é saudável, a criança precisa de ter amizades, um ambiente, ir na escola. Então, o que fazer, né? Fica essa imensa questão gravíssima, o que fazer? E aí eu acho que a única resposta que a gente vai ter, além de entregar na mão das famílias, que é uma coisa subjetiva, eduque o seu filho, você tem que realmente tornar isso uma iniciativa do Estado. Você tem que realmente tornar isso uma iniciativa pública, né? Que a educação sexual ela aconteça, que a gente saiba, quando eu digo a gente, o ser humano, né? Que a gente saiba qual buraco que faz xixi, qual buraco que é a penetração, sabe? Que a gente conheça o nosso corpo, que saiba tocar o nosso corpo, respeitar, lidar com ele. Então falta educação sexual, e hoje a gente está indo na contramão disso, né? Com essa política que é um pouco de não falar sobre o assunto, não fazer sexo. Tá, nós que somos pessoas razoáveis, todos nós, 90 e tanto por cento da população, pode falar, tá bom, não vou fazer sexo, mas o abusador, obviamente, não vai respeitar. Se ele não respeita não respeita a si mesmo, né, cometendo um crime tão hediondo, porque ele vai respeitar uma recomendação, isso não existe. Então, assim, para mim, essa atitude de, gente, vamos fazer uma abstinência aí, ela é um lave suas mãos, assim. Então, você precisa de uma educação, até porque a criança pode se sentir mais à vontade de falar isso com um professor, um educador, do que com um pai ou uma mãe.